deputada Fatinha, que mais uma vez preside o nosso expediente final, para nossa alegria e satisfação. Quem ainda nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, deputado Gilberto Palmares. Queria aqui, deputada Fatinha, dizer que o povo reencontrou o caminho das ruas. Na quarta-feira passada, 8 de março, nós tivemos no Brasil inteiro e aqui no centro do Rio uma linda manifestação, uma linda caminhada das mulheres em torno da luta por seus direitos e também em combate, em luta contra reformas promovidas pelo governo do usurpador Michel Temer, que confiscam direitos dos trabalhadores, que confiscam direitos sociais. Ontem tivemos um ato muito maior na Presidente Vargas. Eu participei do ato. Infelizmente, ao final, um bando de desordeiros se introduziu no ato, produziu um espetáculo de violência absolutamente desagradável e repreensível, mas, de modo geral, desde a partida na Candelária até praticamente a Central do Brasil, foi uma manifestação pacífica, porém muito expressiva, um número impressionante de pessoas, éramos certamente dezenas de milhares de pessoas marchando, protestando contra essas reformas que vão rasgando direitos, rasgando a CLT, vão tentando negar o direito sagrado à aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu queria, em primeiro lugar, saudar esse movimento, e ontem pelo Brasil inteiro houve manifestações de grandes proporções. Por isso que eu digo aqui, com esperança no coração, que o povo está reencontrando o caminho das ruas. As ruas pertencem ao povo, e é nas ruas que o povo, de maneira pacífica, porém veemente, de maneira organizada e firme, poderá conseguir barrar reformas que são, a meu ver, nocivas para as próximas gerações, nocivas para os trabalhadores e trabalhadoras. E eu tenho tentado discutir, e é o ponto que eu quero aqui aprofundar um pouco, discutir que todas essas reformas que vêm sendo propostas pelo governo federal ilegítimo têm a mesma matriz, a mesma razão estrutural, qual seja, dar respostas aos interesses e à lógica do grande capital. É a questão da reforma, da pretensa reforma trabalhista, em que se fortalece a lógica do capital, em que se tenta enfraquecer as representações sindicais, rasga-se a CLT e pretende-se deixar o trabalhador sozinho, isolado, na mesa de negociações, onde ele será, em geral, presa fácil na relação com seu patrão. A reforma da Previdência não vai em direção diferente, ao contrário. A reforma da Previdência é, antes de tudo, a financeirização da Previdência Social. É o incremento para um novo nicho de mercado para o capital financeiro, que são as previdências privadas, já que haverá uma absoluta impossibilidade de obtenção de proventos integrais sob o modelo que vem sendo proposto, e aí muitos buscarão a alternativa de complementação de sua previdência através da previdência privada. Portanto, a reforma da Previdência tem a ver não apenas com a crueldade de praticamente impedir a aposentadoria integral de trabalhadores e trabalhadoras, submetendo-os a quase 50 anos de contribuição sem um dia de falha, mas ao mesmo tempo tem a ver com a necessidade de dar respostas também ao capital, que vai ampliar muito as suas possibilidades de negócios com a financiarização da Previdência Social. E é também o caso do tema que trago aqui, mais 3, 4 minutos, relativo à audiência pública que fizemos hoje de manhã, audiência pública da Comissão de Economia, da Comissão de Trabalho e da Comissão Especial, que foi criada para analisar o impacto social do fechamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Em todo o Brasil, são 4.972 agências do Banco do Brasil e 1.781 postos de atendimento. Serão fechadas 402 agências e outras 379 serão transformadas em postos de atendimento. No Rio de Janeiro, são 40 agências que terão seus serviços transferidos para outras unidades. 29 no Rio de Janeiro serão fechadas. Elas 40 serão fechadas. 29 imediatamente. E 20 serão transformadas em postos de atendimento. O que é curioso é que quando você percebe os critérios, ou tenta entender os critérios
você não consegue mapear. Por exemplo, a agência do Banco do Brasil na Conde do Bonfim, em frente ao chamado Alzirão. Uma grande agência, com muito movimento, com muito cliente, numa outra agência perto, batendo todas as metas fixadas pelo Banco do Brasil, foi fechada. Na Cidade de Deus, não era a única agência do Banco do Brasil, a única agência bancária na Cidade de Deus. Isso tem repercussão não apenas sobre os funcionários do Banco do Brasil, não é apenas uma luta corporativa, isso tem repercussão sobre os clientes que vão ter que andar para um outro bairro ou até para uma outra região da cidade em busca de serviços bancários. Isso tem repercussão sobre o comércio local. Muitos comerciantes precisam o tempo todo, quase que diariamente, fazer retiradas, fazer depósitos para girar o capital do seu negócio e agora não terão a possibilidade de fazê-lo perto do seu negócio, inclusive com problemas adicionais de segurança. Terão que se deslocar para um lugar mais longe, né, com dinheiro, com volume de recursos no bolso, na pasta, enfim. E mais ainda, quando a gente percebe que há uma lógica de fortalecimento da banca privada, que se a gente observar os resultados operacionais dos últimos 2 anos, o Itaú já ultrapassou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil começa a desmontar também a sua operação em toda a América Latina. Quem tem crescido na América Latina é o Itaú. Então os clientes de muitos bairros, deputada Fatinha, não vão procurar necessariamente uma outra agência do Banco do Brasil. Vão procurar uma outra agência próxima de sua casa. Então, o fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal tem a ver também com mais incentivo para que os recursos depositados e investidos, creditados em agências do Banco do Brasil, sejam creditados, investidos, depositados em agências de outros bancos privados. Isso é importante entender a lógica que está em curso. Isso sem falar no papel social do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que não são bancos quaisquer, são bancos que têm a ver com o fomento ao desenvolvimento, a programas sociais importantes, como saneamento, a habitação, geração de microcrédito. Tudo isso faz parte do trabalho desses bancos que são controlados pelo poder público. Por isso, eu quero aqui dizer da importância dessa audiência. Nós tiramos aqui vários desdobramentos, inclusive procurar de imediato a direção, a Superintendência do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, para iniciar, nos explique quais são os critérios, quais são as razões do fechamento de agências que são lucrativas, são rentáveis, são bem-sucedidas, ou de agências que funcionam em locais que não têm outra alternativa para a sua clientela e agora se veem sem possibilidade de ter uma agência bancária onde moram, onde tem seu pequeno negócio. Por isso, hoje a audiência foi muito importante, tivemos a representação de trabalhadores do setor bancário e vamos avançar em novas audiências, quem sabe até regionalizadas, que esse problema atinge a Baixada Fluminense, esse problema atinge o Leste Fluminense, esse problema atinge a capital do Estado. É preciso entender por que isso está acontecendo e a que interesse serve efetivamente o desmonte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Era isso, senhora presidenta.